Graça e paz, irmãos e queridos que vão participar desta live. Nós estamos iniciando mais um estudo sobre a carta aos Filipenses. Essa carta é importante que o apóstolo Paulo escreveu por determinação do Espírito Santo, carta que ficou compondo o cânon bíblico, né? compondo o grupo das Escrituras tidas como inspiradas pelo Espírito Santo e que, portanto, são escrituras que têm uma qualidade eterna. Elas não terminam, elas não acabam, elas não são vencidas no tempo, elas são eternas. E é palavra eterna de Deus, inspirada para nosso ensino e para nossa meditação. Nós estamos estudando Filipenses, já tem 2 estudos. Nós estudamos o primeiro capítulo, os 2 primeiros versículos, e depois os versículos 3 até 11 ainda do primeiro capítulo. Hoje nós vamos estudar dos versículos 12 até o versículo 26. Doze até 26, se for possível, né, nós terminarmos esta perícope, este parágrafo tão grande. Nós vamos dar início, então, orando ao Senhor, e depois vamos fazer a leitura bíblica respectiva. Senhor, nós agradecemos a Ti por todas as Tuas bênçãos, e agora nós queremos agradecer de forma especial pelo estudo da Tua palavra em Filipenses. Nós oramos pedindo as Tuas bênçãos sobre nossa vida, sobre a vida de todos que participam, e rogamos que o Senhor disponha o coração nosso a realmente Te ouvir, a ouvir a Tua voz, e que a Tua palavra venha inspirar a nossa mente, o nosso coração, à obediência, ao amor fraternal, à disposição de serviço, ao nosso coração sincero, agradecido, de modo que em tudo nós possamos ser gratos ao Senhor por todas as Tuas bênçãos. Oramos pedindo discernimento, sabedoria, oramos pelos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos, as famílias que cada um compõe. Nós pedimos ao Senhor que esteja suprindo as necessidades de cada um. Obrigado por tudo, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, espalhado pelo mundo inteiro, abençoa a primeira igreja batista, dá sabedoria e discernimento à sua liderança. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler então o texto que está em Filipenses 1, do versículo 12 em diante. Filipenses 1, de 12 em diante. Quero ainda, irmãos, cientificar-me de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes
fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por, Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Que a palavra do Senhor possa produzir frutificação na nossa mente, no nosso coração, de modo que a palavra do Senhor nos edifique poderosamente. Essa palavra do Senhor que nós acabamos de ler para a nossa meditação. Irmãos queridos, nós estamos diante desta preciosa carta. 10 anos depois que a igreja de Filipos foi formada, foi fundada, nós vimos isso nos estudos passados, a igreja de Filipos foi fundada cerca de 10 anos antes de Paulo ser preso em Roma. Paulo está preso em Roma nesse momento da carta. E ele escreve esta carta à sua igreja do coração. É interessante notar, né, como Paulo tinha um amor especial pelos filipenses. É a igreja que lhe deu o menor número de problemas, é a igreja que andou retamente na presença de Deus enquanto ele esteve na liderança da igreja, ou enquanto Lucas, ou enquanto Tíquico estiveram na liderança da igreja, debaixo dos cuidados de apóstolo Paulo. E esta igreja, portanto, era causa de alegria para o apóstolo. Uma igreja espiritual, uma igreja amada, uma igreja perseguida ainda, 10 anos depois que o evangelho tinha sido anunciado em Filipos, a igreja ainda estava sendo perseguida lá na cidade. E isso fazia com que Paulo também redobrasse cuidados em relação a eles, porque eles estavam sendo perseguidos tal qual Paulo era perseguido até chegar em Roma. E essa perseguição é uma perseguição que, em vez de arrefecer a fé dos irmãos, ela, na verdade, fortaleceu a fé dos irmãos. Essa igreja espiritual, perseguida ainda, é participante da obra de evangelização do apóstolo.
não só evangelizando em Filipos, na cidade de Filipos, mas e sendo perseguida ali, mas também com recursos próprios que não eram muitos, enviando sustento ao apóstolo Paulo por pelo menos 4 vezes. Paulo nunca se permitiu ser sustentado por igreja alguma, né? Ele, Paulo, segundo o que ele diz, ele é um escravo de Cristo. E em cada momento que ele pensa nisto, ele está em cadeias em vários lugares, né? Por onde ele andou, ele esteve sempre, quase sempre preso. Paulo é um escravo em cadeias agora em Roma, por causa do Evangelho de Cristo, que não está preso. É interessante Paulo notar e falar que o Evangelho, ele está preso, Paulo, mas o Evangelho não está, porque o Evangelho está sendo pregado por ele, né, nas cadeias de Roma e atingindo toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era um tipo de guarda especial que fazia não só a guarda do imperador, como de presos especiais também. E essa guarda pretoriana, ela era trocada de 6 em 6 horas, todos os dias. Então, imagine só quantas pessoas Paulo podia evangelizar em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Então, ele pregou e o evangelho não estava preso, pelo contrário, o evangelho estava muito livre. E ele prega esse evangelho que não está preso, porque é a palavra viva, poderosa de Deus. Ela não conhece barreiras, ela não conhece limites. Ela é a palavra poderosa de Deus. E Paulo é grato a Deus pela igreja, pela vida e pela cooperação dos filipenses, desde o começo da pregação do evangelho, desde o início. Logo no início, quando Lídia foi convertida, já houve colaboração. Lídia ofereceu sua casa no mesmo dia em que ela se converteu. Ela ofereceu sua casa para ser, assim como uma espécie de um local de reunião da igreja em Filipos, né? Até que se organizasse tudo direitinho. Lídia ofereceu sua casa e Paulo utilizou a casa de Lídia para pregar o evangelho. Paulo está exaltando, então, a cooperação que existia na igreja de Filipos e que deve existir nas igrejas evangélicas em todo o mundo, né? Nós devemos ser cooperadores. Paulo ora, então, pelos crentes, como nós vimos na semana passada, ora pelos crentes para que eles tenham cada vez maior percepção espiritual. O que Paulo está pedindo para Deus é que aqueles crentes tenham percepção espiritual, e essa percepção espiritual vem pelo conhecimento pleno da palavra. Se você quer perceber espiritualmente as coisas, não é indo para o monte, não é fazendo jejuns e orações, embora isso também possa ser feito, não é fazendo reuniões de oração cheias de unção e de poder, mas é estudando sistematicamente e obedecendo sistematicamente a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, está rogando que os crentes de Filipos sejam cheios de discernimento, de percepção espiritual que vem pelo conhecimento pleno da palavra de Deus e que leva a um aumento do amor. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais discernimento espiritual eu tenho, maior conhecimento da palavra do Senhor vem sobre a minha vida e isso redunda em aumento de amor. O amor cristão é aumentado por meio deste mecanismo. Deus nos abençoa ricamente com a sua palavra e nos dá a percepção espiritual, ou seja, somos capazes de discernir, de entender as coisas de Deus e de agirmos de acordo com esse entendimento. E então,
Paulo está dizendo que esta situação é uma situação que gera genuíno amor. E desse amor, Paulo fala e espera que a conduta dos filipenses, a conduta dos filipenses será uma conduta cada vez melhor, cada vez mais atuante, porque quanto mais houver da frutificação desse amor, quanto mais houver manifestação desse amor genuíno que Paulo está pedindo para os filipenses e que está fundamentado no conhecimento da palavra de Deus, mais a conduta dos filipenses seria uma conduta ilibada, uma conduta reta, uma conduta sem vestígio algum de hipocrisia, uma conduta sincera e inculpável. Agora, para que essa conduta sincera e inculpável que Paulo quer que os filipenses tenham com base no conhecimento da palavra de Deus? É uma vida sincera, reta e inculpável, aprovando as coisas excelentes, ou seja, vivendo de maneira excelente e aprovando as coisas excelentes, reprovando aquilo que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus, mas aprovando aquilo que é excelente, aprovando aquilo que é ótimo, aquilo que é edificante, aquilo que é puro, que é honesto, que é reto, aproveitando todas essas oportunidades de crescimento e de desenvolvimento espirituais. Então, Paulo diz que essa conduta gera frutos de justiça. Quanto mais nós temos esse tipo de conduta, mais esse tipo de entendimento, esse tipo de discernimento e de ação, quanto maior esta frutificação, maior é a nossa experiência com frutos da justiça. Nós teremos frutos da justiça. Agora, esses frutos da justiça têm dois aspectos. O primeiro aspecto é o galardoamento dos crentes no tribunal de Cristo. Nós vimos isso na semana passada. O tribunal de Cristo é o tribunal, não é o juízo final, né? Crente não entra em condenação, passou da morte para a vida, não vai a juízo final, já foi julgado e condenado na cruz do Calvário e lavado no sangue de Jesus, remido, foi garantido na vida eterna pela ressurreição. Portanto, não é isso. O que é, então, o tribunal de Cristo? É a premiação das obras excelentes que os crentes produzem e que são obras de justiça. É isso que significa obras de justiça aqui no texto. Isto é, a nossa conduta é uma conduta tão exemplar, tão reta, a nossa conduta é uma conduta tão santa, que ela gera frutos, que ela gera ganho, que ela gera premiação para nós. Então, esses frutos de justiça têm o primeiro aspecto de gerar frutificação para nós, né, para gerar frutos, galardões para a nossa vida. Mas, em segundo lugar, o que é mais espetacular é que, quando eu recebo o meu galardão, se é que eu vou receber galardão, né? Quando cada crente recebe o seu galardão por obras que realizou para a glória de Deus e pelo discernimento tido e pela frutificação abundante, quando cada crente recebe, então, esse galardão por essas obras de justiça, ele entrega esses galardões, ele os deposita aos pés de Cristo, porque é Cristo quem é verdadeiramente o autor de todas as obras dos crentes. Então, aquilo que glorifica os crentes vai terminar por glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Os crentes não vão ser glorificados, eles receberão um galardão, o reconhecimento de suas obras, mas, ao mesmo tempo, eles reconhecerão que o verdadeiro autor dessas obras
é o Senhor Jesus Cristo, que há de ser glorificado com todos os galardões de todos os crentes de todos os tempos. Imaginem como será a glória de Cristo recebendo galardões de todos os crentes de todos os tempos. É maravilhoso pensar nisso, né? Isso significa que nós estaremos felizes não em receber os galardões, mas em dar, em entregar os nossos galardões ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos estimula, nos deve estimular a fazer sempre o melhor para entregarmos a Cristo aquilo que é o melhor, né? Que Deus realmente nos abençoe para que, quando formos fazer qualquer coisa, façamos tudo com zelo, com cuidado, com esmero, com essa qualidade de obra perfeita, para que a glória seja de Jesus Cristo. Isto gera, então, frutos de justiça para o dia de Cristo, dia em que os galardões que os crentes receberem por sua frutificação, serão redundados ou redundarão em glória para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus realmente nos ensine a vivermos desta maneira para a glória do Senhor Jesus. Mas Paulo, com sua sabida experiência cristã, ele consola os filipenses neste texto. O que ele vai falar para os filipenses? Ele vai dizer, olha, os filipenses estavam entristecidos porque seu pai espiritual estava preso. Paulo era o pai espiritual daquela igreja. Ele estava preso. É claro que, com isso, os crentes de Filipos estavam entristecidos. E olha, vamos observar o que é que Paulo vai falar para esses crentes. O apóstolo faz questão de dar-lhes ciência de que havia motivo de louvor por aquilo tudo. Ao invés de se entristecer ou de dizer para os filipenses, muito obrigado porque vocês estão entristecidos, muito obrigado porque vocês pensam em mim, Paulo, ao contrário, diz assim, olha, não tenho nenhuma preocupação comigo. Ele faz questão de dar a eles ciência de que havia motivo de louvor ao invés de tristeza, porque tudo o que aconteceu com o apóstolo vem redundando em progresso do evangelho. Ele está dizendo o seguinte, olha, eles me prenderam, mas vocês não devem ficar tristes, porque a prisão aumentou o número de pessoas que eu estou evangelizando e que o Senhor Jesus está salvando. O número de pessoas que eu estou servindo agora com o evangelho é muito maior, e muitos crentes estão saindo daqui para ir para outros lugares. A guarda pretoriana viaja por todo o mundo. Então, os crentes desta guarda pretoriana que estão sendo convertidos pelo meu trabalho estão indo para outros lugares levando o evangelho. Portanto, não tenham tristeza, mas tenham alegria, tenham gozo, tenham satisfação, porque é isso que está acontecendo, né? Tudo que está acontecendo comigo é obra de Deus, porque tudo que aconteceu com Paulo, segundo ele, tinha redundado em progresso do Evangelho. Então, progresso do Evangelho é que é o objetivo da vida de Paulo, a pregação do Evangelho. Ele está feliz porque pode pregar o Evangelho. Então, ele continua dizendo aos filipenses, olha, Deus é soberano. Deus é soberano. E vocês devem sempre levar isso em consideração. Deus é soberano e as cadeias de Paulo, as cadeias minhas aqui, se tornaram conhecidas em toda a capital do Império. Toda a capital do Império, toda Roma, que tinha mais de 1,5 milhão de habitantes na época, é conhecedora das cadeias de Paulo.
Isso significa que eles conheciam que Paulo estava preso e estava pregando o evangelho. Muitos irmãos, Paulo continua dizendo, eu estou preso, muita gente me conhece, e muitos irmãos, agora tocados pelo meu exemplo e encorajados pela minha atitude, estão agora pregando também o evangelho, pregando a palavra de Deus. Vocês não devem de modo algum se entristecer, porque tudo está redundando em glória para o Senhor Jesus Cristo, em pregação e ampliação do conhecimento do evangelho. E ele continua dizendo, né? Mesmo que houvesse mesmo que haja, né? Melhor dizendo, quem pregue o evangelho por inveja, por porfia, para me espinhar, para colocar o dedo na minha ferida, mesmo quem faz esse tipo de coisa para me diminuir, eu não ligo, contanto que o evangelho esteja sendo pregado. Então, mesmo que houvesse os que pregam ou com outra motivação, inveja, porfia, né? Para aumentar os sofrimentos de Paulo, para fazê-lo se sentir inferiorizado, Paulo se regozija em que o evangelho seja verdadeiramente pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Paulo está dizendo, meus irmãos de Filipos, continuem pregando o evangelho. Continuem sofrendo por Jesus Cristo, se for necessário. Continuem, mesmo que sejam perseguidos, continuem firmes e não se preocupem se alguém está pregando o evangelho por outra motivação que não seja a glória de Cristo. Por quê? Porque o evangelho, mesmo pregado desta maneira, sem ser para a glória de Cristo, por porfia, por emulação, por inveja, ele produz fruto porque ele é a palavra de Deus e a palavra de Deus não volta vazia. Não tem fruto para quem prega, mas frutifica na vida de quem aceita. Portanto, né, Paulo está dizendo que as pessoas que pregam por porfia, por qualquer tipo de motivação, que não seja a glória de Cristo, ela não tem benefício nenhum com isso, não receberá galardão. Mas aqueles que recebem o evangelho, não importa que tipo de pregação esteja sendo pregada, desde que o evangelho seja verdadeiro, ele vai frutificar, porque ele é palavra poderosa de Deus, que cai em corações sedentos da palavra e que, portanto, se convertem ao Senhor. Mesmo com esse tipo de motivação, aqueles que pregam com outra motivação, né, o evangelho deve continuar sendo pregado, porque ele é a verdade de Deus e ele serve para glorificar o nome de Deus. Paulo tem esperança de ser solto. A preocupação de Paulo é verdadeiramente ser solto. Ele quer ser solto. Ele nem tanto quer ser solto por ser livre, porque ele já é livre. As cadeias de Paulo não o tornam escravo. Ele já é escravo do Senhor Jesus. Portanto, é um escravo a quem Deus concedeu a liberdade de viver para a glória de Cristo. Então, Paulo não tem esse tipo de preocupação. Ele é livre. Mas ele está dizendo que ele gostaria de ser solto porque ele sabe que ainda tem coisas a realizar. E se fosse por escolha dele, ele gostaria de ir ter com Cristo. Isso significa morrer e ir para o céu, né? Mas ele sabe que se for para beneficiar ainda os crentes, ele vai permanecer neste mundo para que a fé dos crentes possa ser aumentada com a sua pregação, com o seu ensino, e para que ele possa viver de maneira que todos possam progredir no gozo do Evangelho. Seu desejo é que em nada ele seja envergonhado. Pelo contrário, ele espera poder continuar a pregar o Evangelho com toda ousadia. Ele está entendendo que Deus, pelas orações dos irmãos,
ainda vai libertá-lo. E isso ocorreu ainda uma vez, depois ele foi preso novamente. Paulo, então, está ansioso por continuar pregando e até por visitar Filipos novamente, tal o amor que ele tinha por aquela igreja. Paulo ainda diz que seu corpo, sua vida, são instrumentos de engrandecimento do Senhor Jesus. Ele está dizendo que ele não se preocupa com seus sofrimentos, não se preocupa com as suas dores, com as suas perseguições, com as agressões que ele sofre, mas o seu corpo e sua vida são instrumentos de glorificação do Senhor Jesus, que tanto se ele estiver vivo, como pela morte. E por isso mesmo ele ora pedindo a Deus que faça a vontade dele, a vontade de Deus na sua vida, né? Ele poderia escolher morrer, mas pelo amor à causa, ele prefere continuar vivo porque tem ainda coisas por fazer. Ele sabe que ele ainda pode contribuir muito com a pregação do evangelho. E para Paulo, ele resume tudo numa frase que todos os crentes deveriam saber de cor. Ele disse aos filipenses: olha, não se preocupem comigo, não se amofinem, não se entristeçam, porque eu estou preso, porque na verdade eu não estou preso. Eu estou em cadeias, mas o evangelho é livre, e eu também sou livre para pregar o evangelho aqui. Então, não se perturbem com as minhas cadeias, porque para mim o viver é Cristo. Enquanto eu estiver vivo, é Cristo que eu vou viver, é Cristo que eu vou manifestar, é Cristo que eu vou pregar, é no poder de Cristo que eu quero andar. E então, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por quê? Porque aí eu estarei livre de qualquer sofrimento físico, eu estarei para sempre com o meu amado Senhor. Então, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não se entristeçam comigo, tenham gozo, tenham alegria, tenham regozijo na minha vida, nas minhas cadeias, porque por elas o nome do Senhor está sendo glorificado. Paulo agora vai manifestar a convicção de que vai permanecer vivo por mais um tempo, né? Ele fala da morte, mas ele vai demonstrar que ele sabe que ele vai permanecer neste mundo por mais algum tempo. Como que ele sabe disso? Ele sabe porque ele tem discernimento espiritual, né? Ele deseja estar com Cristo. Ele sabe que é muito melhor estar com Cristo. Isso me é muito melhor, segundo o próprio apóstolo diz. Porém, se eu permanecer neste mundo, eu trarei muito maior frutificação do meu trabalho. Então, ele tinha convicção plena de que ainda restava trabalho para ele realizar, e ele realizando aquele trabalho, ele estaria glorificando o nome do Senhor. Então, Paulo sabe que, com convicção, que ele deve permanecer mais tempo neste mundo. Porém, segundo Paulo, se permanecer neste mundo traz frutificação do seu trabalho, ele fica dividido. Por um lado, ele quer estar com Cristo, mas por outro, ele sabe que vai haver frutificação do seu trabalho, e isso redundará em glória para o Senhor Jesus. Então, por isso ele fica dividido, mas ele vai permanecer neste mundo. Estar com Cristo, para Paulo, é melhor, mas por causa das igrejas, né, por amor às suas igrejas, ele está dividido e ele quer permanecer mais um tempo neste mundo para o progresso espiritual dos crentes e para que eles usufruam também da bênção da vida de fé.
ou seja, que eles possam usufruir dos ensinos do apóstolo e usufruir da manifestação dele na vida das igrejas, ensinando a palavra de Deus e levando os crentes ao crescimento. Paulo deseja ser um motivo de glorificação do Senhor Jesus. Ele não está preocupado com o galardão que será grande, né? O galardão de Paulo. Ele não está preocupado com o seu galardão. Ele está preocupado na glorificação do Senhor Jesus. Ele não está pensando em si mesmo. Em nenhum momento ele pensa em si mesmo, nem em sua exaltação pessoal. Ele não quer saber de ser reconhecido como o maior pregador, como o apóstolo dos gentios, como o maior evangelista. Ele não quer ser conhecido deste modo. Ele está certo de que, se ele retornar uma vez mais a Filipos, ele vai viver um período de grande alegria. Vai haver muita alegria e muita glorificação do Senhor Jesus Cristo. E isso redunda em bênçãos para a igreja. Então, Paulo sabe de todas estas coisas. E ele sabe também, e deseja, ele diz assim: eu quero que, mesmo que com toda dificuldade, que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Todo o desejo de Paulo para as suas igrejas era esse, que eles vivam de um modo digno do Evangelho. Ou seja, em outras palavras, o Evangelho tem que produzir transformação de vida em vocês. Vocês precisam ter uma vida transformada, mudada completamente, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação das pessoas. Então, ele diz, né, que quer que eles vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, presente Paulo estando ou não estando presente, né, estando fora de Filipos, ausente ou presente, né, Paulo quer que eles tenham uma vida que glorifica a Deus. Paulo quer ouvir bem deles, né? Presente, ele vai ver. Ausente, ele vai ouvir a respeito da fé dos filipenses, né? Estai, pois, firmes, segundo ele ensina, em espírito, num só espírito, né? Paulo está dizendo: vocês precisam desenvolver um só espírito, ou seja, um só sentimento, um só ânimo, uma só disposição, uma só vontade, uma só orientação espiritual. Vocês precisam desenvolver essa unidade que o Evangelho produz. Vocês precisam de ter uma só alma, um só coração. E vocês precisam lutar juntos pela fé evangélica. Não se permitam separar uns dos outros. Pelo contrário, se reúnam uns com os outros, fortaleçam a comunhão uns com os outros, desenvolvam essa comunhão uns com os outros, para que vocês tenham o mesmo sentimento, a mesma disposição, o mesmo ânimo, a mesma alma, o mesmo espírito, para que em tudo o evangelho do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e Jesus Cristo seja conhecido, glorificado. Então, vocês precisam de praticar esse evangelho que nós estamos falando. Assim, Paulo termina esse texto, esse parágrafo, e orientando os crentes de Filipos a serem persistentes, a serem alegres, a serem felizes, a valorizarem tudo aquilo que está acontecendo com o apóstolo, porque, apesar de parecerem coisas ruins, elas têm se tornado em coisas grandes e boas para o evangelho. Portanto, nós também devemos aprender que as coisas ruins vêm para colaborar com o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos saber desenvolver uma alegria, um regozijo
pelas ações de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja de todo mal. E, se Deus permitir, sábado que vem estaremos dando continuidade a este estudo. Deus abençoe a todos.